Então, pessoal, hoje a nossa aula vai tratar das ligações com conectores. A primeira parte dessas ligações com conectores, o dimensionamento, a gente vai ver em outros vídeos, ok? Então, com essa aula eu quero que a gente saia conhecendo os tipos de conectores existentes e o funcionamento das ligações que utilizam esses conectores. Além disso, a gente tem como objetivo compreender alguns detalhes construtivos das ligações com conectores, principalmente como a gente vai ver em relação ao furo nas chapas, e as distâncias máximas e mínimas, algumas particularidades quanto à furação das chapas. Além de que a gente tem o objetivo de conhecer a transmissão de esforços nas ligações com conectores. Isso porque é importante que a gente conheça esses esforços para que a gente possa dimensionar essas ligações. Com isso, então, essa aula foi dividida em três partes. A primeira vai tratar da introdução, em que nós vamos abordar um pouco do que são as ligações com conectores e os tipos de ligações com conectores. Na segunda parte, nós vamos ter os detalhes construtivos de ligações com conectores, onde nós vamos ver um pouco sobre os detalhes de furos nas chapas, tanto da execução dos furos, quanto desse espaçamento dos furos para que sejam introduzidos os conectores e eles possam trabalhar. E, por fim, os modos de falha. No terceiro e último tópico, nós vamos ver um pouco sobre os esforços que estão atuando nos conectores, nas ligações com conectores. Ok? Então, para começar, o que são essas ligações com conectores, né? As ligações com conectores, elas são aquelas ligações em que as peças vão ser unidas. Em geral, a gente vai usar uma chapa, por exemplo, para fazer a ligação entre duas peças. E são feitos furos nessas chapas e nas peças para que os conectores sejam introduzidos e eles possam trabalhar. Quem que são esses conectores? Eles podem ser parafusos comuns, parafusos de alta resistência ou rebites, sendo os rebites um pouco menos usuais atualmente. Eles caíram mais em desuso devido a algumas características construtivas dele que nós vamos ver um pouco mais à frente. Essas ligações com conectores, elas podem ser então de dois tipos, a depender de como elas trabalham. E como nós vamos ver também, a depender do tipo de elemento de ligação que está sendo utilizado. Então, nós vamos ter as ligações por apoio e as ligações por atrito. Nas ligações por apoio, a transmissão dos esforços entre as chapas é feita pelo apoio do fuste nas chapas. O fuste, que é essa dos conectores, que é essa parte aqui, essa parte onde nós temos a rosca e esse comprimento liso aqui, e nós temos a cabeça. Então nós temos a cabeça e o fuste, e na ligação de apoio, a transmissão dos esforços é feita simplesmente pelo apoio do fuste. Eu vou mostrar isso aqui com um pouco mais de detalhes quando a gente for falar de cada um desses elementos aqui. Porque nas ligações de apoio, elas são feitas com parafusos comuns ou rebites, tá certo? Porque esses tipos de elementos eles não conseguem garantir um aperto entre as chapas que seja satisfatório e que seja confiável para que seja mobilizado um atrito aqui entre essas chapas e possa resistir. Então, nessa ligação, nós vamos ter apenas o apoio aqui, a força atuando aqui no fuste dos conectores, certo? A ligação por atrito, ela já é um tipo de ligação em que o aperto das chapas pode ser garantido. Ela é feita com os parafusos de alta resistência. Então, nesse tipo de ligação,
nós vamos ter esse atrito mobilizado e nós vamos dimensionar também em relação a esse atrito que está sendo mobilizado aqui entre as chapas. E o parafuso vai trabalhar aqui trazendo sobre uma proteção, né? Ele vai ser apertado bastante, que vai gerar uma força aqui de tração no eixo dele, né? Uma proteção do parafuso conforme a gente aperta, gerando esse atrito aqui, comprimindo as peças e gerando esse atrito. Por isso que o nome dessa ligação é a ligação por atrito. Então, tratando de forma um pouco mais aprofundada sobre essas ligações por apoio, vamos falar um pouquinho sobre os rebites, como é que eles funcionam, né, nessas ligações por apoio. Os rebites, eles são conectores que são instalados a quente, eles são inseridos no furo, aquecidos até uma temperatura próximo de 1000 graus Celsius e depois martelados para fazer essa cabeça do outro lado. Ou seja, eu inseri aqui no furo, aqueci esse rebite. Na hora que usa a ferramenta, em geral, uma ferramenta pneumática para fazer essa cabeça do outro lado e fechar, apesar de que nós temos aqui uma tensão que está sendo gerada, essa tensão de aperto aqui é muito variável. Aqui, ó, muito variável, né? E por ela ser variável, não é possível se ter um valor de cálculo aqui para um atrito e muito menos garantir que se vai ter um atrito adequado aqui entre as peças. Por isso que a utilização dos rebites acaba resultando em uma ligação por apoio. Com isso, se nós trabalharmos aqui, por exemplo, essas três chapas sendo ligadas uma à outra, onde nós temos essas forças sendo aplicadas aqui para a esquerda e essa nessa chapa para a direita, esse elemento do rebite ele vai estar trabalhando apenas a esses esforços que vão estar aqui gerando no fuste do elemento. Esses esforços que vão estar gerando um cisalhamento aqui, né? Se nós formos começar a trabalhar aqui num diagrama aqui de esforços que vão estar trabalhando, nós vamos ter um cisalhamento aqui entre essas seções do rebite. Apesar de ser uma metodologia de aplicação que é até fácil de fazer, o rebite caiu um pouco em desuso devido a essa necessidade do aquecimento, além de que não é possível também garantir esse atrito entre as peças. Então ele acabou caindo mais em desuso, mas já foi utilizado muito em muitas pontes. Se vocês verem pontes mais antigas, vocês vão ver vários elementos desse de ligação. Um outro tipo de ligação por apoio ele é feito com ligações por parafusos. Na verdade, vai trabalhar da mesma maneira, em que nós vamos ter apenas o cisalhamento aqui trabalhando sobre o apoio no fuste, esforços aqui, não vamos ter forças de atrito entre essas placas, não vai ter isso. E esses parafusos comuns são parafusos, são elementos que são forjados com aço carbono de baixo teor de carbono. E da mesma maneira que o rebite, apesar de serem instalados com um aperto, não é possível garantir um valor de cálculo para esse aperto, tendo várias grandes variações, e por isso que essa parcela do aperto é desconsiderada. No dimensionamento desses parafusos, então, tem que se considerar a tensão de corte no parafuso, que vai ser dada pela força sendo aplicada pela área da seção do parafuso, né? Π d2 sobre 4. Aqui o d é o diâmetro do parafuso. E como nós vamos ver na aula de dimensionamento, a depender de onde esse corte está passando, se ele está passando na parte que tem a rosca ou se está passando na parte lisa, é feita uma consideração um pouco diferente no dimensionamento, certo? Já no apoio da chapa, a
tensão que é considerada é uma tensão normal, que está atuando aqui na parede da chapa, que vai ser calculada por F dividido por D vezes T. D é o diâmetro do parafuso, né, como a gente viu, e T é a espessura da chapa. Então, como é que isso é feito? Por que é F sobre dt? Que seria uma força sobre uma área, né? Por isso que é uma tensão. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, eu tenho aqui o parafuso, né? Parafuso na ligação. Eu vou pegar, então, essa seção bem aqui, que eu estou vendo. Essa seçãozinha aqui. Essa seção, ela vai ter a altura T, né? Que é a espessura da chapa, que está bem aqui. E uma largura a ser considerada da força que está sendo aplicada igual ao diâmetro do parafuso. Por isso que na tensão de apoio da chapa é considerado uma força sendo aplicada por uma área aqui que vai ser um retângulo, geralmente, né? Que vai ser o diâmetro do parafuso vezes a espessura da chapa. Certo? E como eu falei, embora os rebites e os parafusos exerçam uma força de compressão aqui entre as chapas, a gente não consegue garantir um aperto razoável, né, confiável. Então, desconsiderada essa parcela de atrito, é considerado apenas a força, as tensões devidas ao apoio do fuste, do elemento conector. Outro tipo de ligação que nós temos é a ligação por atrito. Como eu falei, nessa ligação por atrito, o atrito entre as chapas aqui devido ao aperto, ele é considerável, então é considerado que ele vai estar resistindo a esses esforços. Ela é feita apenas com os parafusos de alta resistência, apesar de que esses parafusos de alta resistência, dependendo do aperto, podem também fazer ligações de apoio. Não se podem ter ligações de atrito com rebites ou parafusos comuns. Ok? Esses parafusos de alta resistência, eles são feitos a partir de aço tratado termicamente. Vocês viram na aula de tratamentos térmicos, né, várias metodologias. Então, são utilizados tratamentos térmicos para melhorar essas propriedades mecânicas desse material, garantindo então que eles possam ser utilizados nessas ligações por atrito. Devendo-se então garantir um esforço de tração mínimo. Isso tem que vir em projeto também. Isso pode ser medido com, por exemplo, um torquímetro, que é um equipamento que vai medir o torque que foi aplicado. Então, a partir do torque aplicado, consegue-se fazer uma relação com a tensão de protensão que está sendo gerada nesses parafusos. Como eu disse, esses parafusos de alta resistência, apesar de eles serem tipicamente usados na ligação por atrito, se forem permitidos pequenos deslizamentos, eles devem então ser dimensionados com uma ligação do tipo apoio. Eles não necessariamente vão trabalhar por atrito, mas as ligações por atrito só podem ocorrer com parafuso de alta resistência. E mesmo na ligação por atrito, apesar de ser feito o dimensionamento em relação a esse atrito entre as chapas, é sempre feito o dimensionamento também dessas peças, desses parafusos, considerando o estado limite último de corte e apoio dos parafusos, como se eles estivessem apenas funcionando ao apoio. Isso para evitar que haja algum defeito construtivo, que esteja um pouco mais frouxo, esse aqui tem algum deslizamento e o parafuso não resista, gerando um colapso da ligação. Agora que a gente conheceu um pouco dos conectores, é importante então conhecer alguns detalhes construtivos dessas ligações. O que é importante na hora de
executar. O mais importante que a gente vai ver para esse tipo de ligações com conectores são características relacionadas ao furo das chapas, que seriam como executar esses furos, distâncias mínimas e máximas entre os furos e distâncias mínimas e máximas do furo em relação à borda. Tratando então da furação das chapas, da execução dos furos para que nós possamos inserir os conectores, essas chapas elas podem ser previamente furadas, isso aí na indústria. Com essa perfuração, geralmente se tem uma qualidade melhor da estrutura, porém a gente pode fazer também esses furos em campo. Para se fazer esses furos em campo, é importante notar que se deve deixar uma folga sempre de 1,5 milímetro no diâmetro do furo, para garantir a montagem. Se eu tiver o diâmetro do furo igual ao diâmetro do parafuso, a gente acaba que seria muito apertado e não poderia não conseguir colocar esse parafuso, né? Então essa folga é meramente construtiva, meramente operacional. Então, para efeito de cálculo, a gente vai ter sempre o diâmetro igual ao diâmetro do parafuso mais 1,5. Esse é o diâmetro que deve ser furado. Além de que, no geral, para executar esses parafusos, a gente pode usar algumas metodologias, que vai ser metodologia por punção, ou a depender do diâmetro do furo. Quando forem diâmetros muito grandes, é necessário fazer uma pré-furação dele com a punção e em seguida fazer um furo com broca. E é chamado de padrão esse tipo de furo aqui, em que o furo é simplesmente circular, igual o parafuso, com o diâmetro igual o diâmetro do parafuso mais 1,5 milímetros. Esse é o dito furo padrão. Nós temos também outros tipos de furos que podem ser executados também, via de regra. Essa execução de diferentes furos ela está relacionada com a facilidade de se executar a estrutura in loco. Então, quando eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar o parafuso numa posição certa, podem ser utilizados furos alongados ou muito alongados para que se possa se executar com um pouco mais de facilidade essas ligações e encaixar as peças. Isso aqui principalmente quando é difícil o acesso a essa ligação. Ou furos alargados também. Ok? E isso, eles geralmente são utilizados nas ligações por atrito, mas também podem ser utilizados nas ligações normais, por contato. Só que esse diâmetro de alongamento aqui, o alongamento tem que ser perpendicular ao furo. Ok? Então, eu não poderia ter uma ligação por contato em que a força está atuando nessa direção, para esse furo aqui. Ela tem que ser sempre perpendicular. Já na ligação por atrito, ela pode ser tanto perpendicular quanto no sentido do furo, não tem problema, já que a ligação vai trabalhar pelo aperto. No entanto, para o efeito de cálculo, a gente vai ver que mesmo utilizando o puncionamento ou utilizando a broca para executar o furo, quando esse furo é executado, nós temos aqui nessa região ao redor do furo há um certo dano provocado, certo? Esse dano vai causar então uma redução de resistência ao redor do furo. Para efeito de cálculo, então, o diâmetro do furo a ser considerado, ele vai ter que ser igual, que vai ser chamado de diâmetro fictício. Ele vai ser igual àquele diâmetro do furo que a gente calculou, que é D mais 1,5. Aqui, esse D'
é o D, que é o diâmetro do parafuso, mais 1,5, que é a folga, mais 2 milímetros. Então, para efeito de cálculo, o nosso furo, na verdade, vai ter um diâmetro igual ao diâmetro do parafuso mais 3,5, considerando essa região que é danificada a partir da furação da chapa. O puncionamento, no geral, a melhor técnica para executar o furo na chapa é o puncionamento, só que para ela ser utilizada, tem que ser a espessura da chapa deve ser no máximo o diâmetro do parafuso mais 3 milímetros. Então isso é um númerozinho mágico aqui. Para diâmetros superiores a isso, para espessuras superiores a isso, é necessário fazer um furo, pode até fazer um furo com puncionamento prévio, com o diâmetro máximo respeitando isso, seguindo a abertura do furo com a broca. Além da importância da execução do furo e da consideração do diâmetro dele devido a essas imperfeições, esse dano que é causado devido ao furo, é importante que seja dimensionado no projeto o espaçamento dos furos, pois um espaçamento inadequado pode provocar diversos modos de falha. Os principais modos de falha porque se eles estiverem muito próximos, por exemplo, eles podem ter uma quantidade muito grande de furos, pode ter uma redução da seção líquida da chapa muito grande. A seção líquida que vai ser a seção descontada desses furos, vamos dizer aqui que eu tenho um furo, outro furo, outro furo. Se vocês concordarem comigo, né, quanto mais furos eu tiver aqui, menos material eu vou ter resistindo a esses esforços que estão sendo aplicados, né? Então, essa furação, essa seria a seção líquida, né? Esse material que não foi furado, o material, a área da seção descontada dos furos. A norma, então, traz para a gente algumas especificações quanto a distâncias mínimas entre os furos. Essas distâncias mínimas vão estar garantindo que os esforços vão estar sendo distribuídos da maneira mais igual entre esses conectores. Inclusive, ligações longas vão ter problemas quanto a isso, como a gente vai ver mais para frente. Então, essas distâncias mínimas vão estar relacionadas a uma distribuição mais uniforme das ações, dos esforços nesses conectores. E quais vão ser as distâncias mínimas entre esses furos e entre os furos e a borda? A norma traz alguns valores aqui que vão depender do diâmetro do furo, mas no geral a distância entre os furos ela tem que ser de 3D, a distância mínima, 3 vezes o diâmetro, de centro a centro, tá? Então de borda a borda nós teríamos 2D. E a distância em relação à borda pode ser dada aqui, por exemplo, ó, de acordo com se o diâmetro for menor ou igual a 19 milímetros. Essa distância A tem que ser 10D mais 6, a distância mínima, né? Se o diâmetro tiver entre 19 e 26 milímetros, tem que ser D mais 7, e assim por diante. Conforme a gente vai aumentando o diâmetro do furo, é necessário uma distância maior em relação à borda, para evitar uma redução excessiva da seção líquida. Ok? É trazido também aqui na norma alguns valores de acordo com a distância mínima do centro de um furo padrão até a borda. O furo padrão, lembrando que é aquele que é circular, que é igual ao D mais 1,5 milímetros. Esse é o nosso furo padrão. Então, de acordo com o diâmetro do furo, nós vamos ter
diferentes distâncias a serem dadas desse A aqui em relação à borda. Nós temos ainda alguns valores máximos da distância entre os furos, que vai estar relacionado a impedir a penetração de água e sujeira nessas interfaces das peças, garantindo então uma maior durabilidade delas. A norma traz algumas informações aqui. A depender, por exemplo, peças pintadas e não sujeitas à corrosão, elas podem ter uma distância máxima entre os furos de 24 vezes T, onde T é a espessura da chapa, né? Da chapa mais esbelta, ou 300 milímetros. Então, eu tenho aqui essa distância máxima entre os furos de 24T ou 300 milímetros. 24T, mas sempre esse 24T menor do que menor ou igual aos 300 milímetros, para as peças que são pintadas e não sujeitas à corrosão. Nos demais casos, né, onde seriam as peças que não estão pintadas ou sem a proteção à corrosão, essa distância máxima vai ser de 14T ou 180 milímetros, né? Então é 14T desde que esse 14T seja menor ou igual a 180 milímetros. E por que isso acontece? Por que vocês imaginam que a gente vai ter uma distância máxima menor quando eu não tenho a peça pintada ou quando ela não tem a proteção à corrosão? Alguém quer arriscar? Tá bom. Então vou falar aqui para vocês que isso é como a peça não está protegida à corrosão, ela vai estar mais sujeita aos defeitos, né? Ela vai estar mais sujeita à corrosão em si, que vai diminuir a seção da peça, né? Vamos imaginar que a corrosão vai trazer uma diminuição da seção da peça útil. Então a seção resistente vai ficar menor do que a seção inicial. Então com isso, para evitar que se tem algum defeito, alguma ruptura devido à consideração de uma seção maior do que a seção que está realmente atuando lá, é diminuída essa distância máxima entre os furos. Já a distância máxima do furo até a borda, lembrando pessoal que isso aqui é sempre de centro a centro, viu? A norma sempre traz essas distâncias de centro a centro dos furos. Tá, a distância máxima do furo até a borda, ela vai ser 12T ou 150 milímetros, né? 12T desde que esse valor dê menor ou igual a 150 milímetros. E como eu disse, uma disposição inadequada desses furos ou um dimensionamento inadequado em relação a outros aspectos, ele pode provocar vários tipos de falha nas ligações. Os principais modos de falha nessas ligações são o colapso do conector, em que o conector ele não resiste aos esforços de cisalhamento provocados aqui. Então ele realmente tem um escoamento dele, o conector ele vai ter uma distorção aqui devido a essa força sendo aplicada por essa chapa. Esse seria o colapso do conector. Deve ser verificado sempre em todas as ligações com conectores. Nós temos também o colapso por rasgamento da chapa ou ovalização do furo. Isso aqui dá para entender, né, por que é a ovalização do furo. Considerando aqui que teríamos a princípio um furo padrão, que seria redondo, ele se tornou um furo alongado aqui, né? E por quê? Porque esse metal da chapa, devido aos esforços atuando, ele escoou, fazendo com que esse furo abrisse, certo? Esse é outro defeito também. Na verdade, todos esses defeitos devem ser verificados em projeto. Mas esse é outro defeito também
é bastante importante. Temos ainda o colapso por tração da chapa entre o furo e a borda, ou entre dois furos consecutivos, em que essa seção aqui ela não resiste, ela realmente chega a um rasgamento, né, uma ruptura, pode ser entre esses furos ou entre aqui a chapa e o furo. A borda, entre o furo e a borda, na verdade. E temos a tração também, o colapso por tração da seção transversal líquida. Aqui no caso, como eu falei para vocês, quando eu tenho principalmente uma redução muito grande da seção líquida, devido a muitos furos ou a um furo muito grande em relação à seção da chapa, né, a seção líquida da chapa, eu vou ter pouco material resistindo e acaba que esse material não resiste e tem uma ruptura por tração aqui. Vocês podem ver que há uma diferença aqui da angulação e de como esses fenômenos acontecem, tá? A ruptura da seção líquida, ela parece mais transversal aqui ao furo, enquanto que o colapso por tração entre a chapa, entre o furo e a borda, ela tem essa inclinação aqui, fazendo como se fosse um triângulo, né? A gente não pode esquecer também um tipo de ruptura, um tipo de falha que deve ser sempre verificado também, que é a ruptura do cisalhamento por cisalhamento do bloco, em que se tem o arrancamento de um bloco por completo. Ao puxar aqui, é como se esse bloco aqui não resistisse e ele descolasse. Eu tenho um descolamento total desse bloco aqui e ele fica para trás, enquanto que o resto da estrutura ficaria lá, seria arrancado. Essa verificação deve ser feita, geralmente é feita com diversas áreas. Vou primeiro verificar essa pequena área aqui entre apenas um furo e a borda. Vou fazer essa verificação da ruptura. Pronto, não rompeu. Vou fazer agora essa verificação para esses dois furos. E assim por diante. Considerando todas as situações para que a gente assegure que não deixe de considerar a situação mais desfavorável. Ok, aqui de maneira semelhante, apenas outra figura mostrando aqui também, onde se tem apenas 3 furos e considerando a ruptura desse bloco aqui. E para que a gente possa dimensionar em relação a esses modos de falha, é necessário que a gente conheça os esforços que estão atuando nessas ligações. E essas ligações que podem estar sujeitas a diferentes tipos de diferentes configurações, né? Por exemplo, numa ligação axial por corte, que seria uma ligação onde eu tenho chapas ligadas aqui, né? Ó, 3 chapas, ó, aqui em cima, um embaixo e um no meio, em que os esforços estão atuando aqui no eixo das chapas e funcionando a tração, né? Ou compressão também poderia ser. Uma das coisas que a gente vai ver é que nessas ligações, assim como nós vimos na solda, é considerado que nós temos uma distribuição uniforme desses esforços entre os conectores, assim como nós tínhamos na solda. Porém, isso nem sempre é correto. Se eu tiver uma ligação muito longa, por exemplo, nós vamos mobilizar primeiro as extremidades para depois mobilizar o centro. De forma que, se essa ligação for muito longa, posso ter uma ruptura desses conectores nas bordas antes da gente atingir uma uniformização desse carregamento, dessa distribuição de esforços. Quando essa ligação não é longa, consegue-se mais próximo à ruptura, nós temos que esse diagrama realmente se torna mais perto do uniforme e nós consideramos, inclusive, em projeto, uma distribuição uniforme desses esforços. Porém, como é que a gente vai saber se a ligação é muito longa ou não?
A norma traz para a gente que uma ligação muito longa é uma ligação onde L, esse comprimento dessa ligação, que seria a distância do centro dos furos das extremidades, ela é muito longa se esse L for maior do que 1270 milímetros. E dá para perceber, né? 1270 milímetros é muita coisa. É 1,27 m. É realmente uma ligação muito longa. Então, nela, deve ser feita algumas considerações. Por exemplo, para garantir que essa distribuição, né, é não uniforme, né, para introduzir esse efeito, a força solicitante, vamos colocar aqui o F, para ser utilizado em cálculo, vai ser na verdade um F' que vai ser multiplicado o F que está atuando vezes 1,25, ok? Outro tipo de ligação também que pode acontecer com os conectores é a ligação excêntrica por corte. Novamente, ela se assemelha bastante àquela ligação excêntrica por corte que nós vimos para soldas, em que nós temos uma força aplicando aqui nesse consolo com excentricidade em relação ao centro de gravidade dos furos, certo? Então, para isso nós podemos simplificar esse caso aqui para um caso em que eu tenho uma força atuando no centro de gravidade e um momento sendo aplicado aqui em relação ao centro de gravidade dos furos. Para efeito do cortante dessa força aqui sendo distribuída, nós podemos considerar uma distribuição uniforme, então o F' atuando em cada um desses furos, ele vai ser a força total distribuída dividida pela quantidade de furos, né? Aqui no caso, para esse elemento em que nós temos 6 furos, nosso F' vai ser o F que está sendo aplicado dividido por 6. Já o momento, ele vai ser dado em relação ao centro de gravidade, né, e a distância do centro do furo ao centro de gravidade. Para isso, então, pode até se simplificar para ficar mais fácil, ao invés de usar um momento só, a gente pode calcular 2 vezes esses esforços sendo gerados aqui, que vão ser iguais ao momento. Esse momento é igual à força multiplicado pela excentricidade, multiplicado em x, essa força atuando em x e em y, a gente pode dividi-las para facilitar. Em x vai ser o momento multiplicado por x dividido por essa distância do centro do furo ao centro de gravidade ao quadrado. E em y vai ser a mesma coisa, só que multiplicado por y. E é o somatório de todas essas distâncias, né? Nós vamos fazer para cada um dos casos e somar tudo isso no final. Temos também a ligação à tração, que vai estar solicitando os conectores puramente à tração, a princípio, né, puramente, porque nós vamos ver que se essa chapa do flange for muito esbelta, ela pode sofrer uma flambagem aqui, gerando também um esforço de flexão nesses parafusos. Mas basicamente o que nós vamos considerar aqui vai ser o dimensionamento quanto à tração da força sendo aplicada aqui nos parafusos. E vai ser em cada parafuso, se nós tivermos 3 parafusos, sendo aplicada uma força F aqui, em cada parafuso eu vou ter aplicado uma força F sobre 3, ou seja, a força em cada parafuso vai ser F sobre N, onde N é a quantidade de parafusos. Porém, como eu falei, se tiver uma deformação da flange, se ela não for muito rígida, nós vamos ter também uma flexão atuando nesse elemento de ligação.
e isso deve ser considerado também para o cálculo. Além disso, quando a gente fala de ligações com parafusos de alta resistência que vão estar do tipo ligação por atrito, nós vamos lembrar aqui que nós temos uma compressão, uma proteção desses parafusos, que vai estar causando uma compressão aqui entre essas peças, né? Porém, eu tenho uma tração puxando aqui. É necessário, então, o ideal é que seja dimensionada essa dimensão, essa ligação, de forma que esse aperto dos parafusos ele seja maior do que essa força que está atuando de tração. Por que isso? Para evitar justamente que tenha um descolamento dessas peças, porque quando elas descolarem, elas vão começar a trabalhar também por apoio no fuste. E o que a gente quer, na verdade, que essas peças fiquem coladas e que essa ligação trabalhe por atrito. E essa diminuição aqui, devido à força que está, essa tração em relação à proteção que está sendo executada aqui nos parafusos, ela deve ser considerada em cálculo também. Certo, pessoal? De novo aqui, de maneira semelhante às ligações por solda, nós temos também uma ligação que pode ser do tipo corte e tração. Isso aqui é mais fácil da gente imaginar, por exemplo, um pilar, onde nós temos uma viga aqui sendo ligada a ele. Nessa ligação, então, vai ser gerado um momento, esse momento que vai gerar um diagrama de distribuição aqui de tensões, onde nós vamos ter, por exemplo, uma tração aqui nos elementos superiores e uma compressão nos elementos inferiores, abaixo da linha neutra, né? Além do corte devido ao próprio peso da peça, né? Que vai estar aplicando aqui uma carga. Com isso, então, é necessário que seja feitas algumas considerações. Quando a gente trata de rebites ou parafusos comuns, onde nós vamos ter uma ligação por apoio aqui, vou colocar só apoio. Essa distribuição de tensões, ela vai ser um pouco diferente, né? A linha neutra aqui, ela vai estar passando mais abaixo do que o centro, onde nós vamos ter apenas os parafusos acima disso resistindo aos esforços de tração. Então, se eu tivesse, por exemplo, parafusos aqui embaixo, na hora que eu vou estar dimensionando isso, a tração, eu vou considerar apenas a parcela referente a esses parafusos. No entanto, na hora que eu for considerar o esforço de corte aqui atuando, eu considero todos os parafusos. Eu posso considerar tanto esses que estão acima da linha neutra, quanto que os que estão abaixo da linha neutra. Tá? E para calcular então a tração nesses parafusos aqui da parte superior, que são os que estão resistindo à tração, nós vamos calcular então a tensão no parafuso mais solicitado. E qual vai ser esse parafuso mais solicitado então? Vai ser o parafuso mais distante da linha neutra, né? Então, essa tensão vai ser calculada a partir aqui do momento multiplicado pelo yt, que seria a distância, o yi na verdade, aqui está t, mas é yi, a distância da linha neutra até o eixo do parafuso mais solicitado, dividido pelo momento de inércia dessa seção. Ok? Já no caso de termos parafusos de alta resistência protendidos numa ligação, aí aqui numa ligação por atrito, esse diagrama de tensões aqui é considerado que nós temos a linha neutra passando bem no centro da peça, certo? Então, nós vamos ter uma distribuição mais uniforme aqui, nesses elementos, porém,
nós vamos ter que fazer uma redução da, da resistência ao deslizamento devido à proteção do parafuso, né? Que nós temos uma tração puxando aqui e uma proteção do parafuso atuando na direção contrária. Então, como nós temos um cancelamento aqui dessas forças, né? Então, nós temos que reduzir a resistência ao deslizamento e ela é feita a partir desse fator aqui, que multiplica a resistência. Esse fator ele é 1 menos o T, que é a tração que está atuando, sobre 0,8, que é a força de proteção que foi aplicada ao parafuso. E para isso nós vamos utilizar então a tração que vai ser utilizada em cálculo, vai ser calculado então o FI vai ser 6 vezes o momento sobre BH sobre 2. Tá? Essa é a nossa tração de cálculo para se utilizar nos parafusos, que é o que nós vamos comparar nas próximas aulas aí, nos próximos vídeos que nós vamos ver quanto à resistência dos parafusos no dimensionamento. Ok? Então, por isso, é hoje que eu queria mostrar para vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje. Lembrando que vocês podem sempre me parar durante a aula. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo por enquanto. Tudo bem. Então, gente, esse assunto vai estar na página do livro de 63 a 78. Novamente, eu recomendo que vocês deem uma lida. Inclusive porque a parte de dimensionamento que eu vou passar nos próximos vídeos vai estar aqui também nessas páginas do livro do Pfeil, tá? Essas foram as nossas referências de hoje e por hoje é só.